Quando você fala assim, aproximar mais o paciente do médico, tentar envolver a família, né, para que esse paciente se permita ser cuidado, né, torne mais fácil esse tratamento. Como é que fica com o advento da telemedicina, com a aprovação ainda provisória, mas que pode vir a se tornar aí uma modalidade permanente da telemedicina na sua visão? Perfeito, Michele. A telemedicina é inexorável, né? É um negócio que a gente vai adotar cada vez mais. E a gente até 1 ano e meio atrás, antes da pandemia, a gente acreditava muito no potencial futuro daquilo e a gente se viu, por força das circunstâncias, obrigado a adotar de forma muito rápida a telemedicina para dar seguimento ao tratamento de pacientes que não podiam ir às unidades de saúde, que estavam colapsadas de Covid àquela altura, e precisavam continuar com essa interface com o médico. Então a gente viu um pico muito rápido de adoção de telemedicina durante a pandemia. Mas também viu, com as coisas afrouxando um pouco, as pessoas muito dispostas a voltar para o ambiente físico, para o consultório médico, para o hospital, para esse ambiente de troca e de calor humano. Talvez a gente possa atribuir isso ao fato de os maiores consumidores de saúde estarem numa idade que não tem tanto apreço por usar essas ferramentas, mas a gente pode ter certeza que com o aperfeiçoamento dessas ferramentas, com o surgimento de cada vez mais recursos que possam tornar essa interação mais compreensiva, que permita ao médico coletar sinais vitais, que permita ao médico fazer, na medida do possível, um exame mais detalhado, até mesmo um exame físico desse paciente, a gente acredita que vai haver um crescimento, não de forma tão abrupta como foi durante a pandemia, mas um crescimento gradual e muito orgânico da adoção de telemedicina, até um dia no futuro onde a maioria das interações, tenho certeza disso, vão se dar através do recurso da telemedicina. Até porque está cada vez mais claro que, com o aumento da expectativa de vida, as pessoas vivem bem mais. E essas pessoas que vivem mais tempo com doenças crônicas. Doenças crônicas que, em episódios de agudização, por exemplo, uma pessoa hipertensa que tem um episódio cerebrovascular, um AVC, são essas pessoas que mais trazem custo ao sistema de saúde. Então, se eu criar mecanismos e que eu consiga acompanhar esse paciente no dia a dia, que eu consiga garantir que ele está aderindo ao tratamento, que ele toma o seu medicamento, que ele pratica a sua atividade física no dia a dia, aumentar a interface de comunicação da equipe responsável pelo cuidado, que não é só médico, é enfermeira, é fisioterapeuta, é realmente uma equipe multidisciplinar, a gente vai conseguir fazer esse paciente viver uma vida mais saudável, mais produtiva e com menos desses eventos agudos que trazem muito sofrimento não só para o paciente, para a empresa onde ele trabalha, para a família que tem que cuidar daquele paciente e também como um ofensor para o custo do sistema de saúde que tem que bancar por aquilo, né? Até um ponto que muita gente usa os vestíveis, né? O relógio que mede o sinal vital, mas ainda é algo um pouco inacessível quando a gente pensa do ponto de vista de sociedade. A gente acredita que isso vai se tornar cada vez mais acessível, cada vez mais barato, e esse é um recurso que nos ajuda contribuindo com aqueles dados objetivos que eu falava há pouco, de dados de sinais vitais, independentes de alguém medir, de alguém tomar aqueles sinais vitais e registrar num sistema. Então, cada vez mais a gente vai ver esses wearables, esses vestíveis, cada vez mais capazes de contribuir para esse segmento longitudinal do paciente, transformando a telemedicina também em telemetria dos dados de saúde daquele paciente. Não só um canal de comunicação do paciente com a sua equipe de saúde, mas também um sistema de registro contínuo dos sinais que aferem a qualidade de vida, que aferem a saúde desse paciente. Vocês criaram, como é óbvio, novos fluxos de operação agora durante a pandemia. O que é que você destacaria entre as startups, nessa área aí de tecnologia, que mais ajudou vocês na gestão hospitalar? A gente talvez tenha sido um dos hospitais no Brasil que mais atendeu Covid durante essa pandemia. A gente deu a alta para o 1000º paciente de Covid em maio de 2020. Então, Belém foi atingida de forma muito grave pela primeira onda, né? E a gente realmente foi um hospital de retaguarda muito
grande para as pessoas que tinham Covid na cidade. A gente já tem há algum tempo, Michele, um sistema de gerenciamento de pacientes de UTI. É o Big Data do paciente de UTI. Todos os dados daquele paciente estão num sistema onde esses dados estão estruturados e esses dados geram insights, geram suportes, geram informações que suportam a tomada de decisão do médico. Quase é o que a gente falava mais cedo. É um Big Data que começa a gerar algumas sugestões para a equipe de cuidado daquele paciente de que intervenções devem ser feitas, de que pacientes eventualmente tem algum desequilíbrio, tem alguma novidade a respeito do quadro dele que necessita de uma intervenção humana para ajustar aquilo. Então, essa é uma startup que é muito tradicional, os maiores hospitais do Brasil já têm. Não sei se posso falar o nome dela aqui, mas Epimed é uma startup bastante conceituada e com certeza é um instrumento que foi muito útil para a gente no dia a dia da gestão desse paciente Covid, né? Com relação a fluxos, é muito sobre processo, né, Michele? Então, a gente adotou uma startup lá, que é um totem de medição de temperatura, que mede, que verifica as pessoas com febre de forma muito natural, muito orgânica dentro da nossa estrutura. E a gente precisou botar isso de pé, porque o que acontece? Durante o colapso de Covid, as pessoas com condições cardíacas, condições vasculares, condições metabólicas, elas ficaram impedidas de ir ao hospital e nem tudo dá para resolver por telemedicina. Então, algumas coisas precisam de uma internação, precisam de hidratação, precisa de medicamentos endovenosos, precisa de um exame de diagnóstico por imagem. E essas pessoas realmente tinham medo, tanto que tem diversos estudos que demonstraram no mundo inteiro, tá? Não só no Brasil, o aumento de óbitos por infarto, porque as pessoas iniciavam aquele quadro e deixavam de procurar ajuda com medo de Covid e tinham uma condição dentro de si já muito grave. Então a gente precisou botar isso de pé porque a gente sabia que tão cedo quanto as pessoas se sentissem confortáveis de voltar ao hospital, seria melhor para elas, seria melhor para o sistema, a gente conseguiria evitar esses eventos catastróficos, os eventos agudos que geram não só uma morte, mas também geram algum tipo de dependência, geram algum tipo de déficit que realmente causam muito dano ao paciente e à família. Então a gente botou de pé esses fluxos exclusivos, que foram muito baseados em processos, usamos alguma coisa de tecnologia, usamos alguma coisa de painel de BI, de Business Intelligence, que nos ajudavam a ter certeza de que o que a gente combinou, de que o que a gente montou estava funcionando, de que eu não tinha paciente não Covid em unidades que ainda tinham paciente Covid. Então, muitas das inovações que a gente adotou de forma muito rápida, principalmente naquela primeira onda, surgiram dentro de casa, surgiram através de uma equipe comprometida, engajada, com uma visão empreendedora e com muito desejo de fazer o melhor que estava ao nosso alcance para cuidar das pessoas, não só com Covid, mas com outras doenças que a gente precisava abrir as portas de volta para elas do sistema de saúde. As maiores empresas do mundo efetivamente colocaram um pé em saúde, têm um olho para esses dados que podem ser gerados sobre a saúde das pessoas e também investem dentro das suas próprias empresas em programas de saúde corporativa que muito claramente eles desenvolvem aquilo dentro de casa com os seus colaboradores, com a sua equipe para levar ao mercado. Muito obrigada pela sua entrevista aqui na Fronte Saúde e nós ficamos por aqui e pedimos para você curtir, compartilhar, assinar o nosso canal e receber sempre as nossas informações atualizadas e de qualidade.